Amém, amados irmãos. Para mim também é uma grande alegria em participar com os irmãos aqui. Acho que aqui é a segunda... tá bom, obrigado. Aqui nesse local é a segunda vez, né? É isso, Iata? Sim. Segunda, né? Amém. O ano passado estivemos aqui também e realmente naquela oportunidade também o Senhor foi muito generoso para conosco e nos falou grandemente. Ficamos bastante edificados, saímos daqui alegres e... assim. Amém. Obrigado. E vimos o quanto realmente o Senhor ele está edificando a sua igreja, né? E o Pai e o Filho, eles trabalham até hoje. Jesus trabalha, o Pai trabalha, eles trabalham nesta direção em relação à sua igreja, a nós outros e tantos outros irmãos que estão espalhados pelo mundo, que realmente têm a sua natureza, né? O que nos identifica com Deus é que por Ele nós ganhamos a sua natureza. E o que nos identifica nessa natureza é o Espírito dele que está em nós, graças a Deus. O Espírito de Deus, na vida de cada um de nós, nos identifica como filhos de Deus, né? A Bíblia diz que nós recebemos o Espírito de Deus, pelo qual Espírito nós clamamos, Abba, Pai. Isso significa que quando o Espírito Santo realmente ele está na vida de alguém, alguém recebe o Espírito de Deus, esse Espírito ele nos remete à vida do Pai. Nós realmente temos, então, agora Deus como nosso Pai, porque nós fomos ligados a Ele pelo Espírito dele mesmo, né? Nós recebemos, que bênção, irmãos, recebemos o Espírito de Deus. Certamente esse Espírito clamará e identificará o verdadeiro Pai que temos. Nós temos um Pai carnal, mas o homem sem o Espírito de Deus, ele não reconhece o seu verdadeiro Pai, que realmente nosso verdadeiro Pai espiritual é Deus. Então, louvado seja Deus, porque o Espírito dele está sobre cada um de nós. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, louvado seja o Senhor por esta graça. E também podemos dizer, irmãos, por esta obra que Deus está fazendo na vida de cada um de nós. Assim, de muita alegria dizer para os irmãos que tudo que existe em Deus, tudo que existe no propósito de Deus, todo o plano de Deus para nós outros, Ele já nos deu. Você acredita nisso, irmão? Amém. Um amém mais ou menos, né? É que os irmãos estão acordando aí, né? Estão aí. Mas aqui em João capítulo 1, Evangelho, abre aí sua Bíblia. Verso 14, diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluias. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Essa expressão, irmãos, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos ontem aqui o irmão Juvenal falar acerca da palavra, né? Ele foi muito feliz na mensagem que trouxe, porque esse verbo que nós estamos agora tratando, lendo, ele é uma pessoa, né? O irmão nos apresentou esta pessoa de maneira muito prática, muito clara,
Por isso que este verbo, que é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, ele está conosco. O verbo se fez carne e habitou, e podemos dizer, quando João diz isso, logicamente ele fala dentro do tempo que ele estava vivendo, habitou no tempo presente, mas também nós podemos dizer, ele está conosco, né? Ele habitou em carne, ele foi elevado às alturas, mas ele está conosco. Quem disse isso foi ele mesmo. Ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que segurança, né? Não tem segurança maior do que esta de saber que o Senhor está conosco. Ele está conosco. E na mesma hora, irmãos, ele está no céu. Está à direita do Pai. E ele intercede por nós. Ele está conosco aqui pelo seu Espírito. E agora também ele está no céu. Ele intercede por nós no céu. Ele está conosco na terra. Ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Creia, irmão, plenamente, que você não está sozinho. O Senhor está com você em todos os momentos. Seja na tribulação, seja na angústia, seja na perseguição, seja em qualquer situação, creia que o Senhor está contigo. Se o Senhor está conosco, tudo vai bem, né? E por mais que haja situações difíceis nas nossas vidas, o Senhor, Ele certamente saberá como nos conduzir. Paulo disse, irmãos, eu estou certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. As aflições desse tempo presente. Então, tudo que passamos, se passarmos com o Senhor, tudo estará bem. Se você passar sozinho, irmão, aí está tudo enrolado. Como é que nós passamos com Deus e como é que nós passamos sozinhos? Bom, nós temos que crer no Senhor. Nós temos que confiar no Senhor. Aquilo que passamos, nós devemos passar confiando no Senhor. Se passarmos confiando em nós mesmos, colocarmos as nossas mãos, né, para resolvermos as coisas, por melhor que você queira ser, ou melhor intenção que você tenha em passar aquela tribulação sozinho você não vai passar. Então diz, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude. Aleluias. Todos nós recebemos da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecido. E podemos dizer, continua, o Senhor Jesus, pelo seu Espírito, continua a fazer o Pai conhecido de nós outros. Então, todos nós recebemos da sua plenitude. Acabei de dizer aos irmãos que tudo que há em Deus, tudo aquilo que ele se propôs a fazer em relação à sua igreja, a nós outros, irmãos, nós já recebemos tudo. Quando fala da plenitude, é porque existe de fato uma plenitude daquilo que Deus está fazendo. A Bíblia também fala de perfeição, né? E eu coloquei assim no meu coração. Claro que aquilo que é perfeito é só de Jesus Cristo. Tudo aquilo que é imperfeito é nosso, né? Por isso que nós precisamos ser desconstruídos nas nossas imperfeições para sermos construídos no perfeito, né? Só o Senhor é perfeito e só aquilo que é perfeito pode ser aperfeiçoado, né? Não tem como a imperfeição ser aperfeiçoada. Isto é, não tem como nós melhorarmos os nossos próprios caminhos em nós mesmos. A obra de Deus é o perfeito, mais o perfeito, mais o perfeito, mais o perfeito. Então eu chamo daquilo que é perfeito, é o caminho para a plenitude. Perfeito em Cristo, e mais perfeito em Cristo, e mais perfeito em Cristo, e mais perfeito em Cristo,
até alcançarmos a plenitude de Deus. Então ele já nos deu, ele não vai nos dar. Ele já nos deu. Assim como a terra, a Canaã, terrena, era aquilo que o povo desejava lá no deserto. Mas eles tinham que passar pelo deserto, né? Eles não passaram com êxito. Eles passaram com muita desobediência. E por isso que eles levaram 40 anos para passar. E na verdade, só 2 foram aprovados. É muito pouca gente, né, irmãos? Diz lá 900, me relembrem, por favor. É o número que fala lá que saíram do Egito. 600 mil? Não. Homem, exato, tinha esse número lá. Homens. Se considerar mulheres, crianças, tal, passa de 1 milhão de pessoas. Então, desse 1 milhão, que saísse 50, chegou 2, é muito pouca gente, irmãos. E os que nasceram no deserto de 20 anos para baixo. Então, o alvo era a Canaã terrena, né? Eles tinham que entrar em Canaã. Por causa da desobediência, eles ficaram 40 anos, demoraram demais. Se considerarmos os irmãos deles que voltaram a Canaã, foram para o Egito, depois voltaram novamente, depois trouxeram a família toda de Jacó. Eles não demoraram todo esse tempo. Por que o povo demorou 40 anos? Por causa da incredulidade, por causa da desobediência, por causa da falta de temor ao Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, temamos, né, para que não sigamos tal exemplo também de desobediência. O Senhor já tinha dado a eles o que o Senhor propôs a fazer no coração, em relação a eles, o Senhor já tinha feito, mas eles tinham que alcançar. Assim também nós, irmãos, a Bíblia diz, nós acabamos de ler, porque todos nós recebemos da sua plenitude. Você crê que nós já recebemos da plenitude de Deus? Nós temos que crer, irmãos, porque Ele já nos deu. No entanto, nós temos que alcançar, né? Nós temos que lutar todos os dias. Por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradá-lo. Porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creem que Ele existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Busquemos ao Senhor enquanto se pode achar. Invoquemos o seu nome, irmãos, enquanto há tempo. Porque a nossa vida é como um sopro que passa muito rápido. Quantos anos você tem? Tudo bem, fale para você mesmo. Fale para você mesmo. Veja, muitos de nós aqui, irmãos, não temos mais o tempo que já vivemos aqui na Terra. Não temos mais tempo. Então nós temos que correr. A Bíblia diz, correi de tal maneira que alcanceis a coroa da glória. Como? Olhando para Ele, olhando para Jesus, que é o autor e consumador. Veja, autor, Ele quem começou a escrever essa obra na vida de cada um de nós. Ele é o autor, mas Ele precisa consumar essa obra na vida de cada um de nós. Ele é autor, Ele é o consumador dessa obra, olhando para Jesus, que é o autor e consumador dessa obra, esquecendo-nos das coisas que atrás ficam e avançando para aquelas que estão adiante de nós, nós devemos prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Nós fomos vocacionados, chamados, irmãos, com uma intenção, para alcançarmos a vida de Deus, né? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, no qual caminho agora estamos, né? Jesus é esse novo e vivo caminho. Veja, a palavra de Deus nos tem dado essa condição de ver um caminho que está nos remetendo diretamente à pessoa do Pai. Porque toda obra, irmão, na sua plenitude, ela diz respeito a sermos conduzidos por esse caminho. Esse caminho tem um nome, se chama Jesus. E Ele é o único caminho. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse o Senhor Jesus. Então, qual é a plenitude de Deus que Ele está operando dentro de nós? Estamos sendo conduzidos dia após dia
pela fé nele, e nele, que é o vivo caminho, diretamente ao coração de Deus. Isso é eternidade. Isso é eternidade, irmão. O que é a eternidade? O que é a vida eterna? Então, vamos falar como um coro, irmão. Nós estamos no caminho da eternidade. Aí 2 falam terrenamente, 3 falam que está no caminho da eternidade. Não, nós estamos no caminho da eternidade. O que é a eternidade? Vai lá. A eternidade é esta. Que maravilha, hein, irmãos? Nós devemos esfregar as mãos. Até aquela deu uma esfregada. Amém. A vida eterna é esta. Esta é a obra de Deus. O que é a vida eterna? Aliás, nós temos 2 dias para viver, né? O cada dia e o hoje. O cada dia nos liga a esse mundo. Não liga? E a Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Mas o hoje nos liga à eternidade com Deus. A Bíblia diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, irmãos. Nós temos que nos deixar ser vencidos pelo Senhor, para que Ele realmente opere em nós esta tão grande salvação. Irmãos, o Senhor está nos salvando de nós mesmos. Que salvação é essa? Ele está operando o livramento de nós mesmos. Então, recebemos da sua plenitude, graças a Deus. Porém, a realidade, como o autor de Hebreus, abra em Hebreus, capítulo 6, esse texto também é bem conhecido. O crescimento espiritual, ele deve ser compatível ao tempo que nós estamos caminhando no Senhor. Paulo disse que pela incredulidade pareça que alguns ficam para trás. Nós não podemos ficar para trás, irmãos. O que é que deixa o homem para trás? A incredulidade, a falta de fé, a falta de entrega ao Senhor, ou muitas vezes amar-se a si mesmo. Então ele se ama, ele prefere, ele decide viver aquilo que ele gosta e não decide abrir mão de si para viver o Senhor. Então o tempo vai passando, o tempo não para, e ele vai ficando para trás, espiritualmente. Então há uma colocação aqui do autor de Hebreus, capítulo 5, né? Capítulo 5 de Hebreus, verso 12, diz: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais de que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Veja, nesse caminho que estamos, irmãos, como Deus é Pai, né? Deus é Pai. Bendito seja o Deus e Pai. Deus é o nosso Pai. E desde a nossa concepção nele, né? Nós fomos novamente gerados em Jesus Cristo. Que maravilha isso, irmãos. E desde da concepção de Deus em relação a nós, desde o nosso nascimento, nós tivemos um tipo de criação. Então, a pessoa que se converte, que entrega o seu caminho ao Senhor, inicialmente, logicamente, ele vai receber os primeiros ensinamentos da palavra de Deus. A Bíblia chama isso de leite racional, para que por ele possa ir crescendo. É natural, é igual uma criança quando nasce, naturalmente. Ela não pode comer uma comida mais sólida, porque ela não tem o aparelho digestivo ainda preparado para receber aquele alimento. E é interessante, irmãos, que mesmo como criança, presta atenção, por favor, ela já tem a plenitude. Ela nasceu com os bracinhos tudo certinho, ela tem massa cefálica, ela nasceu com as perninhas, nasceu com a boca, tudo no lugar certinho. Mesmo que ela tenha boca, ela não sabe falar. Mesmo que ela tenha massa cefálica, ela não tem raciocínio ainda.
Ela tem pernas, mas ela não sabe andar. Ela vai precisar de tempo, né? E de acompanhamento para que aquilo que é pleno se desenvolva. Então ela tem que receber, primeiramente, os primeiros passos. E isso na Bíblia, espiritualmente falando, é chamado de leite racional. Para que pelo leite racional, que é uma comida espiritual, ela possa ir crescendo. Ela possa ir desenvolvendo a plenitude do qual ela nasceu. Então, diz, e vos havei feito tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, aqui começa o reclame do Espírito Santo em relação àqueles que eles vão desenvolvendo em relação ao tempo que vai se passando, mas não vai havendo um crescimento compatível, espiritualmente falando, com o tempo que a pessoa está ali no Senhor. Isso é perca de tempo, irmãos. Se tem uma coisa que é perca de tempo, é não ganhar com o Senhor. A maior situação que faz o homem perder tempo não é outra. É muito claro isso. É quando ela prefere conscientemente viver aquilo que ela é. A sua natureza. Irmãos, pela graça de Deus, agora a palavra do Senhor nos esclarece muito bem. Existe a consciência da vida com Deus, que nós ganhamos no esclarecimento da vida que temos no Senhor. E sabemos que com esse esclarecimento nós servimos a Deus no entendimento espiritual. Mas é verdade que existe o corpo do pecado. É verdade que existe o pecado que tão de perto nos rodeia. Não está escrito isso? Deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Esse corpo aqui, ele é chamado de corpo do pecado. Não há, terrenamente falando, um plano de Deus para a restauração desse corpo. Tanto é que no último segundo da sua vida, ele vai tombar. Existe um plano de Deus, não de restauração desse corpo, porque para onde vamos, a carne e o sangue não podem entrar lá. Deus tem já preparado um corpo de glória para substituir esse corpo terreno, um corpo celeste, não feito por mãos, né? Mas guardada, reservada no céu para nós. Isso existe. Mas, então, o que atrasa o crescimento espiritual compativelmente aquilo que nós devemos crescer no Senhor é simplesmente uma coisa muito fácil de entender. Enquanto o homem decide viver nele mesmo, ele não cresce, ele não desenvolve a vida no Senhor, o tempo vai passando, ele não acompanha o povo, né? Assim como no deserto. O que acontecia no deserto? O povo caminhava quando a nuvem ela se movia. Ou quando a coluna de fogo ela se movia, então o povo entendia que eles deveriam se mover. Se a nuvem parasse, se a coluna parasse, então eles permaneciam parados, acampavam. Mas então quando a nuvem se movia e quando a coluna de fogo se movia, então eles se moviam, eles entendiam que aquela era a direção de Deus para eles. E mesmo no caminhar, tinha alguns que ficavam para trás. E tinha um povo chamado Amalequita, que eles matavam, aprisionavam aqueles que ficavam para trás. E nós sabemos, irmãos, que os amalequitas representam a carne. Nós não podemos ficar para trás de maneira nenhuma. Nós temos que acompanhar o mover do Espírito Santo, acrescente-se, juntamente com a igreja, né? Junto com os irmãos. Por isso que na igreja, na comunhão, a Bíblia diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba de Arão, escorre até a orla dos seus vestidos, porque ali na comunhão o Senhor ordena, ele já ordenou. Já é algo destinado da vontade de Deus. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida, por alguns momentos, diz lá assim, para sempre.
para sempre, atinge o período que nós estamos vivendo. Você quer a bênção de Deus? Você quer a vida? Você quer a suavidade de Deus? Está na comunhão. Nunca se aparte da comunhão, senão você vai ficar para trás. O que aparta a pessoa da comunhão? A sua carne. Ele prefere, às vezes, como disse o irmão Juvenal ontem, não precisa você orar ou sentir um arrepio no teu corpo. Hoje vai ter reunião para você ir estar com os irmãos. Mesmo que você venha sem vontade, venha. Não tem problema. Aqui você vai ser abençoado. Eu quero perguntar, todas as vezes que vão na reunião, vão com bastante alegria? Oh, que bênção! Aqueles momentos que está cansado, se tem o direito de dormir, mas você prefere abrir mão do seu direito, ofertar ao Senhor o seu direito para ficar com aquilo que é de Deus. Né? Isso é muito mais excelente, irmãos. Né? Eu aprendi uma coisa no quartel, quando estava servindo o exército. Às vezes, nós errávamos em alguma coisa e queríamos explicar aquilo para os superiores, o tenente lá, né? Aí eles ouviam a gente na maior explicação que nós dávamos, com toda a razão, que tal, dele no final escutava tudo e falava assim, isso explica, nós pensávamos, opa, né? Isso fez dessa. Ele dizia, mas não justifica. Punição. Então, nada, irmãos... Ah, tá aqui o irmão ali que sabe que isso é verdadeiro, né? Se algum outro militar aqui sabe que é assim. Então, não adianta, nós podemos explicar tudo, mas não justifica, irmãos, porque nada justifica a nossa ausência da presença de Deus. Não precisamos orar para querer estar na reunião, não precisamos orar para reunir com os irmãos, não precisamos orar para nós já sabemos que ali a bênção, a vida, e quando não fazemos, vamos ficando para trás. Vamos ficando para trás. E as coisas que ignoramos que são pequenas, são essas que vão te derrubar lá na frente. Acredite nisso. No caminho, se você vê uma rocha grande, você não vai tropeçar nela. Mas as pedras pequenininhas é fácil de escorregar nelas. Não despreze as pequenas coisas que você prefere. Inclusive, tome cuidado com o lícito. Temos falado muito sobre isso, né? O lícito, às vezes, ele serve como álibi para a tua consciência, mas não justifica diante do Espírito Santo. Porque não há nada, irmãos, acima do mandamento de Deus. E mandamento não é opcional. Mandamento é mandamento. É para ser obedecido. Então, toda justificativa, bom, justifica. Mas quem vai perder só é você e eu. Se errarmos em tentar justificar diante de Deus. Né? Então, isso, irmãos, faz com que a pessoa vá ficando para trás. E há uma outra colocação aqui, fala o 13, porque qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça porque é menino. Bom, o leite, ele é importante, mas ele é introdutório, ele é inicial. Por isso, no capítulo 6, não vou chegar ali, mas ele diz deixando, não porque eles são errados, mas porque eles são introdutórios. Não é comum uma pessoa ter lá 20 anos no Senhor e ainda estar se alimentando de leite. E se ele está se alimentando de leite, ele não está experimentado na palavra da justiça. E justamente porque ele é menino. É o que diz na sequência. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça porque é menino. É a palavra de Deus, irmãos, que ela vai crescendo dentro de nós. Essa palavra, tomando ali o tema e a mensagem que o irmão Juvenal compartilhou ontem, ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa. A palavra, quando se diz crescer na palavra, está se dizendo crescer numa pessoa. O que é a obra de Deus? Obra significa trabalho. Trabalho.
há um trabalho espiritual sendo feito dentro do coração de cada um de nós. Esse trabalho, a obra de Deus, trabalho, obra, trabalho. Então diz, a obra de Deus, a obra de Deus é esta que creais, né? Diz assim, mas Cristo em nós é a obra que está sendo feita dentro do coração de cada um de nós. Então, aquele que não está sendo aprovado mediante a palavra da justiça, não significa que ele não está recebendo a palavra, não significa que ele não esteja ouvindo a palavra, não significa que ele não conheça muitas vezes as Escrituras. O que ele está pecando é que ele não está cumprindo. E quando ele não cumpre, só tem um lugar que ele está, nele mesmo. Então ele prefere ele mesmo. Ele prefere o eu dele. Ele prefere o querer dele. Ele prefere o gosto dele. Ele prefere o prazer dele. Então quando ele obra assim, ele deixa de se exercitar na palavra da justiça. Então o tempo vai passando e ele é não vou dizer um eterno, né, mas um perpétuo menino em Cristo Jesus. E esse caminho, irmãos, da plenitude vai ficando cada vez mais difícil na sua vida. Todos nós recebemos da sua plenitude. Nós temos que desenvolver essa plenitude dentro do tempo que, pela graça e pela soberania de Deus, Ele tem dado a cada um de nós. A cada um de nós. O homem que se deixa tratar por Deus, o homem que de fato se entrega mais ao Senhor, é aquele homem que deixa mais o Senhor viver dentro dele. Ele reconhece o caminho ali da justiça de Deus. Ele sabe que se ele viver nele mesmo, ele atrasa o processo de Deus na sua vida. Ele sabe disso. Na vida do irmão Atmani, Deus colocou uma mulher dentro de toda a experiência que ele tinha com Deus. Inclusive, parece-me que há um aceleramento, né, de Deus na vida dele, porque o quanto ele se entregou a essa situação da plenitude de Deus. Então, Deus colocou uma mulher chamada Margaret Barber, né? O quanto essa mulher tratou com o ego dele. Muitas vezes, em muitas questões, ele tinha razão. Então, ela sempre dizia, não, você tem que se humilhar. É você que está errado, é você que... E ele, graças a Deus, sempre foi aceitando aquele tratamento de Deus. E nós vemos na vida desse homem, irmãos, louvado seja Deus pela vida do irmão, né, que já está com o Senhor, o quanto o Senhor tratou com a vida dele. 50 e poucos anos que ele viveu, né, se não estou errado. 20 anos preso. 20 anos preso. Parece naturalmente que isso contraria, né, aquilo que se fala de Deus, da plenitude de Deus, do que é ser um homem livre, mas ele preso, ele recebeu tanta graça de Deus. E diga-se, irmãos, ouvimos da boca do próprio companheiro dele, o irmão Stephen Cao, que muitas vezes o governo chinês ia até a cela dele e dizia que se ele negasse a Jesus, então ele estaria livre, eles dariam casa, trabalho a ele, ele teria uma vida normal. E por todas as vezes que foi proposto isso a ele, ele não quis. E por isso ele ficou 20 anos preso. Há escritos, havia, né? Esses escritos devem existir em algum lugar, do livro de Romanos principalmente, de tantas revelações que ele recebeu nesse livro, que ele enviou essas revelações que ele teve à vida do irmão Stephen Cao, dos quais esse irmão disse que nunca iria revelar. Razão porque ele teria o seu particular. Então, realmente a renúncia para si é o caminho, irmãos, de seguir compativelmente a esse caminho da plenitude. Lá no final, existe uma pessoa, o Pai. O Pai. O Pai. Hoje nós não temos condições de ver o Pai ainda.
exatamente como ele é. Mas nós cremos, porque João falou pelo Senhor. Ele disse: irmãos, agora nós somos de Deus. Você e eu, nós somos de Deus. Mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, então nós seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, puxa, Senhor, então nós veremos. Nesse corpo aqui, eu não tenho condições de vê-lo ainda exatamente como ele é. Mas a promessa é essa: assim como ele é, nós o veremos. Pai, nos ajuda nesse caminho, Senhor. Nos dá graça, Senhor, para que alcancemos de ver a tua face. É tudo que queremos, Senhor. É tudo que desejamos. Tudo cai em tua presença nesse mundo, Senhor. O brilho desse mundo se apaga diante da tua glória, Senhor. O que é o mundo com a sua glória, Senhor? Diante da tua face, do teu resplendor, da tua soberania, da tua glória, Senhor. O que é o mundo não é nada, Senhor. Ajuda-nos a vermos como tu vês, Senhor. Ajuda-nos a contemplarmos, Senhor, pela fé, aquilo que ainda não alcançamos, mas contemplamos pela fé. Ó Deus, amplia a nossa visão acerca do ápice dessa glória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Aleluias. Então, irmãos, estar exercitado na palavra da justiça é receber sempre de bom grado a palavra de Deus. É interessante porque o Senhor disse: eu edificarei a minha igreja. Ninguém mais pode fazer isso. Todos os servos, todos os presbíteros, pastores, irmãos mais velhos, irmãos, simplesmente somos servos. Mas o verdadeiro edificador é o Senhor. Só Ele pode preparar todas as coisas para que a palavra da justiça venha, ou ela se manifeste de dentro de nós. Porque ela não está longe. A Bíblia diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Então, diante do novo pacto que estamos, disse o Senhor que escreveria todas as suas leis, isto é, a palavra da justiça, toda a palavra de Deus seria escrita dentro de nós, dentro, diferente do primeiro pacto, da lei. Então, a lei, ela estava escrita em tábuas de pedra. Então, era um mandamento de fora para dentro. Mas não havia natureza para a pessoa cumprir algo tão eficaz. Embora a lei era santa, boa, quem andasse por ela, amém, seria abençoado. Mas veja o período que nós vivemos. Essa palavra não está pelo lado de fora, ela está pelo lado de dentro. E existe o Espírito ainda que clama dentro de nós para fazermos aquilo que é justo. Que diferença do passado, né? No passado, a voz de Moisés, a leitura externa dizia: não cobiçarás, não matarás, não darás falso testemunho. Mas agora, irmãos, nós estamos diante da luz do Espírito Santo que clama dentro de nós. Diz que ele geme dentro de nós com gemidos inexprimíveis. Puxa, meu Deus! Nos ajuda, Senhor, a cumprir toda a tua palavra. É muito mais profundo, irmãos. É muito mais profundo. Há um Espírito que clama dentro de você. Por isso, não despreze a voz do Espírito Santo. Não, se você desprezar a voz do Espírito Santo, você será um homem natural. Mais natural do que espiritual. A Bíblia diz: não extingais o Espírito de Deus. É possível alguém, pela dureza do coração, chegar a banir o Espírito Santo da sua vida? Se tornará uma pessoa totalmente natural. Nós estamos, irmãos, no ápice
da edificação da igreja. Então o Senhor, há 2000 anos atrás, enviou o Espírito dele para que esse Espírito testificasse com a sua palavra que está dentro de nós. O novo pacto, como diziam os irmãos, é este: escreverei as minhas leis no seu interior, né? Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas dos vossos corações. De alguma maneira, irmãos, de alguma maneira espiritual, Deus imprimiu toda a sua palavra, todos os seus mandamentos, toda a sua vontade dentro de nós. Isso é glorioso, isso é tremendo. O homem natural, ele não conhece isso, porque essa é a natureza que Deus nos deu. Ele escreveu a sua vontade dentro de nós, de maneira que você pode ir onde você for, esteja sozinho, lá num planeta, se fosse possível, a palavra do Senhor acompanharia teu coração. E o Espírito testificaria, explicaria, né? O Espírito nos explica a palavra de Deus. Tem até, eu falei lá em Paranaguá aos irmãos, tem até um cântico que nós não ficamos meio assim de cantar. Tem uma parte que diz o cântico: ninguém explica a Deus, ninguém explica a Deus. Que ninguém explica a Deus? O Espírito Santo explica todas as coisas. Explica sim a palavra de Deus. Explica a palavra. E é interessante, irmãos, porque na edificação da igreja, por isso que só o Senhor poderia e pode edificar a igreja. Então o Senhor prepara o cenário, né? Ele prepara o cenário. Nós estamos caminhando e as coisas vão acontecendo. E elas acontecem sem o mover dessas mãos. E por que acontecem? Porque o Senhor, Ele precisa, naquela circunstância, fazer com que entremos em muitas situações, né? Romanos diz que nós somos reputados ou conduzidos como ovelhas para o matadouro. Deus quer nos matar, irmãos. É verdade. Para que vivamos do seu Filho. É isso. Então ali nós teremos a oportunidade de morrermos para que a palavra da justiça seja executada, seja então praticada. Quando vem a circunstância e nós não praticamos a palavra da justiça, nós permanecemos em nós mesmos. É isso, mais a somatória disso, mais a somatória disso, mais a somatória disso, que nos faz ficar para trás, né? Aí precisamos de leite. As situações vêm, não agimos espiritualmente, não sabemos julgar as coisas, julgamos pela vista dos olhos. Às vezes a situação é até fácil de passar, mas a pessoa age carnalmente, já bota os pés pelas mãos. Isso é não estar sendo experimentado pela palavra da justiça. O maior exemplo, né, de ser experimentado na palavra da justiça, porque o Pai não o poupou, é o Senhor Jesus. Vamos ler aqui? Mateus 4, naquela experiência do deserto. Mateus capítulo 4, veja como o Senhor agiu, sendo experimentado. Até o Juvenal citou algumas coisas ontem, fiquei com medo terrível que ele pegasse meus versos aqui, graças a Deus que ele passou perto só. Mas por outro lado, glorifiquei a Deus, me encheu de alegria para pregar o que eu estou pregando hoje, falei, esse é o caminho. Capítulo 4 de Mateus, verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja, para ser tentado. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. É interessante, né? Porque no que o Senhor estava ali mais suscetível? Naquele jejum de 40 dias. A fome, né? A fome. Então, certamente, irmãos, o inimigo ele vai nos pontos mais suscetíveis, né? Que o homem está. Louvado seja Deus que essa experiência bem discerniu o Senhor essa voz.
Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluias! Ali o Senhor estava sendo provado para executar a palavra da justiça. Embora ele é a própria palavra, ele é o verbo encarnado, mas em nada ele foi poupado. Para que, irmãos? Para que ele fosse o maior exemplo, né? O único exemplo fiel de toda a obediência ao Pai. Então aqui também ele estava sendo provado na palavra da justiça. E nós, da mesma maneira, irmãos, por isso que você não pode ignorar absolutamente nenhum caminho da sua vida. Qual é assim, a sabedoria que se aplica em relação a qualquer coisa suscetível, fraqueza que temos? O caminho sábio é entregar ao Senhor. Entregar em oração. Dizer: Senhor, Tu sabes da minha vida, Senhor. Cuida da minha vida, Senhor. Me converte nisso, Senhor. Me ajuda nisso, Senhor, porque eu reconheço que nisso ainda eu tenho fraqueza nessa situação. Me ajuda. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, que é ele que vai endireitar as tuas veredas. Não confie em você. Não. Se você confiar em você, você vai cair. E a Bíblia diz que isso é maldição, porque maldito o homem que faz do seu braço a sua força e não confia no Senhor. Não confie que você vai superar situações de fraqueza da sua vida em você mesmo. Confie no Senhor. Amém? Então, o Senhor, nesse momento, coloca em prática a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre um pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito. Inclusive o irmão Juvenal também falou isso ontem. Às vezes há combates, há situações que estão escritas na Bíblia. E que nós temos que ter discernimento de que maneira aplicá-la, como aplicá-la, para que nós não tentemos ao Senhor, né? O diabo, então, agora o nível de tentação subiu. O nível de prova subiu. Ali, no começo, era algo que o coração do homem está suscetível, dentro de situações, né? Nós podemos não ter fraquezas, irmãos, mas nós podemos estar numa situação totalmente adversa, que nos é apresentado uma saída da carne. E nós não temos que preferir aquilo. Nós temos que preferir aquilo que a palavra diz. Aquilo que a palavra diz. Por exemplo, lá no seu trabalho, lá um desvio de carga, de recursos, uma maneira lá esperta de tirar lucro. E já tem um grupinho lá que faz isso daí. E você cai lá no mesmo setor dele. Oh, que coisa! E você é convidado, então, a participar daquilo. E você está lá numa situação financeira passando no limite. Eita, que prova, né, irmãos? Mas nós temos que dizer: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a provisão, toda a palavra de Deus. Nós não podemos cair nessa situação. Mas se você não participar, nós vamos te deixar de lado, nós vamos achar um jeito de te tirar daqui. Não tem problema. O Senhor é quem cuida de nós. Ele que guarda a nossa vida. Ele que respalda o nosso caminhar. Né? Só revisando ali a primeira parte. Na segunda parte, então, o nível de tentação sobe. Agora o combate é naquilo que está escrito. E, irmãos, aí nós temos que conhecer a palavra de Deus. Está escrito? Está escrito. Mas muitas colocações daquilo que está escrito, às vezes ela é mal interpretada. Às vezes ela é colocada num contexto completamente diferente. Então,
nós temos que, naquele momento, ter discernimento. Né? Discernimento. Por exemplo, está escrito que se bebermos alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum. Né? Está escrito, não está escrito? Nós vamos sair bebendo veneno por aí? Não. Ah, irmãos, isso vale para uma pinguinha também, viu? Isso é coisa mortífera. Acredite nisso. Um esquinho lá, de vez em quando, isso é coisa mortífera. Isso não é autorizado pela palavra de Deus. Então, o nível sobe. Porque mesmo que esteja escrito, a aplicação correta, nós vamos ter que ter discernimento diante de Deus. Veja o que o Senhor disse. O 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Sim, estava escrito. Disse-lhe Jesus, também está escrito. Como é que nós devemos combater? Pela mesma palavra. Né? Agora de maneira correta. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. A tentação na riqueza, né? Há irmãos que querem ser ricos. Eles querem ser ricos. A todo custo. A Bíblia diz, aos que querem ser ricos, eles caem em tentação e mais, em laço, e muitos se transpassam com muitas dores. Quem quer ser rico aqui? Quem quer ser rico aqui? Você não quer riqueza, irmão? Bom, ao que Deus deu riqueza, está escrito, né? Isso é dom de Deus. É interessante, né? Porque na congregação a maioria dos irmãos são médio e pobre, né? Médio e pobre. Lá em Paranaguá, meu Deus, lá é muita pobreza. Mas não é muita pobreza, os irmãos são pobres, mas eu lembro que antigamente, agora deu uma melhorada, mas antigamente era aquela montoeira de bicicleta, todo mundo de bicicleta para o salão, de a pé, bicicleta ou ônibus. Agora tem uns 5 carros mais ou menos, né? Graças a Deus. Mas quando tinha um pouquinho mais abastado, era interessante porque aquele se destacava no meio de todo mundo. A maioria era pobre. Mas ao homem a quem Deus deu riqueza, amém, isso é dom de Deus, né? E é dom justamente, irmãos, porque Deus conhece o coração. Jamais Deus dará riqueza a um homem avarento. Você vai dar uma faca afiada na mão de uma criança? A faca é boa, uma ferramenta boa, sabendo usar. Mas não sabendo usar, ela se torna uma arma. A riqueza é a mesma coisa. Né? Por isso que a doutrina da prosperidade ela é reprovada diante de Deus. Essa coisa de ser rico, você não foi dado para ser cauda, você é cabeça, tudo papo furado, irmãos. Isso não é doutrina do Senhor. O Senhor foi tentado nessa parte. E veja, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. E grave bem isso aqui, ó. E a glória deles, e disse-lhe, tudo isto te darei. O que parece isso aos irmãos? Quando ele disse, tudo isso te darei. Qual o discernimento que vocês têm nisso? Ele disse tudo, ele mostrou a glória do mundo, a fama, os reinos, a riqueza, e disse, tudo isto te darei. O que representa aos irmãos isso? Sabe o que significa, irmãos? Que a glória, a fama, a riqueza desse mundo está nas mãos dele. Não mentiu. Por isso que o homem de Deus que é rico é um dom. É a minoria. E ainda é um dom porque Deus sabe que ele tem um coração de repartir.
ele tem um coração de abençoar, ele tem um coração de dar. Mas a maioria, irmãos, que se torna rico, ele é avarento, ele quer para si, ele quer quanto mais ele, né? Você já viu um rico ali no leito de enfermidade, dizendo assim, ó, faz o seguinte, pega toda a minha riqueza e dá aos pobres? Não, ele está preocupado em ser curado, porque ele tem que gastar toda aquela riqueza. Tolo, que nu ele veio para esse mundo, e nu ele vai sair dele. Tudo que ele ganhou vai ficar para os outros. De jeito nenhum. Então, está nas mãos de Satanás toda a riqueza. O que Deus estabeleceu de salário, de prosperidade salarial aos seus filhos, é um padrão diferente, irmãos. Vem do Senhor. Ainda que a pessoa seja abençoada, mas a via, o caminho é outro. Totalmente outro. Então, e disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Quantas pessoas têm se prostrado, feito pactos com Satanás para enriquecer? Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, aqui estava a palavra da justiça, em um homem que era cheio de fé. Irmãos, a palavra da justiça, ela precisa o quê? A palavra da justiça, a palavra mais fé, para que ela se torne uma prática. Não basta só saber. Você pode saber, não, mas eu sei que está escrito isso. Mas você precisa acrescentar mais fé. Palavra da justiça mais fé é igual à vida de Deus. A prática nos traz a vida, então. Ela é um acrescentamento dessa obra que ela está sendo feita dentro de nós. Se eu conheço, não pratico, eu sou igual aquele homem insensato que está escrito lá nos evangelhos. Né? Eu construo a minha casa sobre areia. Os ventos vão soprar, os rios vão correr, vai haver um combate contra essa casa e eu vou cair, porque não vai haver sustentação. Então, o contrário. O homem prudente, ele ouve e pratica pela fé. Então, a palavra da justiça está sendo executada dentro dele. Esse homem está edificando a sua casa, a sua vida sobre a rocha. Da mesma maneira, os ventos vão soprar, os rios vão correr, vão combater sobre aquela vida e ele vai permanecer. Qual é a diferença dos dois? Um estava edificado sobre a rocha, ele caminhava sobre a palavra da justiça. E o outro ouvia e não praticava. Então as lutas vieram. Ele não soube decidir. As coisas aconteceram. Ele não soube julgar. As coisas aconteceram. Ele não teve sustentação. Mas por quê? Porque não havia alicerce na sua vida. Irmãos, o único alicerce que nós devemos ter seguro e firme é a palavra que vai sendo construída na nossa vida. Essa palavra é a rocha. Então nós temos que crescer nisso. Então não ficaremos para trás. Quantos anos você tem mesmo? Não precisa. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. É isso que tem que acontecer, irmãos. Então o diabo deixou. Então se cumpre o que está escrito. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Então, como é que nós nos sujeitamos a Deus? Nos sujeitando à sua palavra. Certo, Jeremias? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu o diabo. Ninguém, irmãos, que não esteja sujeito à palavra pode resistir o diabo. E o diabo não vai deixá-lo. Não vai. Vai ser uma tentação constante, permanente, é um rodo a vida da pessoa. É que ele vai, não vai, daqui a pouco levanta, não levanta, parece que vai, não vai. Vamos empurrar que vai pegar no tranco. Não pega também, ou pega, vai até a esquina e para de novo. Assim é o retrato de muita gente. Agora, o homem de Deus, irmãos, ele tem um arranque perfeito. Ele bate na partida, já pega o carro, ele já anda, ele vai embora, tranquilo. Por quê? Porque ele está edificado sobre a justiça. É a palavra que o conduz. A Bíblia diz sobre o novo e vivo caminho. O novo e vivo caminho é igual aquela escada rolante. Você coloca o pé e ela que te leva, né? Você não dá passo.
Agora, a escada comum é degrau sobre degrau. Mas o novo e vivo caminho espiritual é igual aquela escada rolante dos shoppings, né? Lá em Paranaguá não tem shopping. Só tem um shopping lá que a Rô trabalha, que ela é subgerente lá, que é dona quase de tudo. Mas lá também nem tem escada rolante, né? Ou tem, Rô? Não tem não, né? Não tem. Mas aquele shopping lá, esses shopping aqui de Friburgo, essa coisa arada toda. Então o camarada bota o pé ali, ele não cansa, ele vai até lá em cima. Que maravilha, né, irmãos? Assim é o caminho de Deus. Você não anda por você. Você é conduzido. Hein, irmão? É um caminho vivo, né? É vivo! É vivo! É vivo! Irmãos, a palavra de Deus obedecida por si só, ela já opera um efeito. Qual efeito? A bênção, a vida, a prosperidade. Agora, quando se faz por você mesmo, você está malhando em ferro frio. Não resolve. E aqui fala no final, então, o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Olha que bênção, irmãos. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor, a Bíblia diz que Deus opera, presta atenção nisso, Deus opera com o exército do céu. Não está escrito? Deus opera sobre nós, Deus opera sobre o que Ele quiser com o exército do céu. Assim como existem as potestades, né, as autoridades espirituais das trevas nos ares, assim também a Bíblia diz que aqueles que temem o Senhor, o anjo do Senhor ou os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós estamos muito bem acompanhados pelo exército do céu. Você tem que crer nisso, irmão. Acredite nisso, veja isso, se dê a essa realidade, porque assim o Senhor está fazendo sobre nós. Toda a sua palavra está escrito que nem um tio se omitirá. Nada. Tudo que ele falou vai se cumprir, está se cumprindo, e essa obra de plenitude, ela está se dando todos os dias na tua vida. Então, o exemplo de prática da justiça. Os irmãos vejam que esse nível vai crescendo, né? As situações realmente que são difíceis. Mas em todas as coisas, irmãos, nós não ficamos sem provisão. Pedro disse, visto que no seu divino poder, Ele nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Nos deu tudo. Ele nos deu tudo. Não há nada que nos falte. Não há provisão que não haja. Não há situação que nós possamos enfrentar que o Senhor tenha promovido a nós, que Ele também não tenha a sua palavra para nós nos dirigirmos naquela direção. Amém, irmãos? Bendito seja o nosso Senhor. Agora eu vou dar uma guinada aqui para o fim, só um texto. Parece que eu vou fugir do assunto, mas não vou não. Estou falando do espírito e da carne na questão de crescimento e na questão da palavra da justiça, para por ela irmos crescendo, para sairmos do leite e alcançarmos o sólido mantimento. No entanto, tudo isso, nesse meio está a carne. Então, Romanos capítulo 8. Encerrando aqui. Esperar os irmãos acharem. Romanos 8. Verso 7 por diante. Perdão. Isso, verso 7, isso mesmo. Diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois ela, a carne, não é sujeita à lei de Deus. Irmão, nós estamos debaixo de uma outra lei agora em Cristo Jesus, né? A Bíblia diz que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Então, aqui diz,
Porquanto a inclinação da carne, as concupiscências, que é onde é a porta de entrada, né, daquilo que diz respeito aos desejos. E todos os desejos, todos não, perdão. A palavra desejo, prazer, tudo isso foi Deus quem colocou dentro de nós. Quando você vê lá Adão e Eva, então você vê que eles não foram feitos sem desejo. Porém, quando o Senhor instrui primeiramente Adão, né, ele, na verdade, Eva não tinha nem sido feita ainda, ele instrui Adão dizendo: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, de toda a árvore do jardim comereis livremente. Mas dessa específica aqui você não pode comer, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Então o Senhor faz a Eva, dá a Adão, e por ela, infelizmente, a serpente a seduz. Veja, a serpente a seduz. Ela não conhecia a morte, não habitava a morte. No entanto, ela tinha desejo. Quem pôs desejo no coração do homem foi Deus. Mas o que Deus esperava? Deus esperava, irmãos, que os desejos, os prazeres que o próprio Deus colocou no coração do homem, que isso está na alma, né? O que é alma? Sentimentos, prazeres, desejos, emoções, tudo na alma. Tudo na alma. Então, o Senhor esperava que toda esta correspondência de desejo fosse para Ele. Por meio de onde? Da obediência. Agora veja, o Senhor não podia impedir que Eva errasse. O Senhor não podia impedir que Adão errasse. Poderia, mas não o fez. Porque isso violaria algo que ele também colocou dentro do homem. Arbítrio, poder de decisão. E as pessoas dizem, o homem tem livre arbítrio. Não, o homem não tem livre arbítrio. Tire essa palavra livre, isso não está escrito na Bíblia. Está escrito que o homem tem, as escrituras mostram esse poder de decisão, arbítrio. O Senhor disse, eis aqui o bem e o mal, escolhei, pois, o bem. Ele indica que o bem é o caminho da obediência. Na obediência àquilo que ele fala, haverá prosperidade. Então nós temos que entregar os nossos desejos ao bem, à obediência. Mas se no nosso coração tendenciarmos a fazer aquilo que não é da obediência, fomos instruídos, fomos avisados, há uma consciência daquilo. Então toda a culpa e responsabilidade será unicamente nossa. O Senhor poderia impedir Adão de não pecar? Poderia, olha a catástrofe que causou. No entanto, ele esperava a obediência, e não houve essa obediência. Irmãos, escute aqui, por favor, isso é importante. É isso que Deus espera de você. É isso que Deus espera de mim. Ele espera nós conhecermos a sua vontade e obedecermos prontamente. Se algo que Deus tem muito prazer é que se obedeça a sua palavra. Ele tem muito prazer. O pecado, que é errar o alvo, o não obedecer, escute, está muito perto de você. A inclinação da carne é a desobediência. Ela é inimizade contra Deus, ela te separa de Deus, ela te lança muito distante do Senhor, porque ela não está sujeita à lei de Deus, essa lei que agora foi posta dentro de nós. Houve uma substituição na natureza que recebemos. Havia uma lei dentro de nós, chamada a lei do pecado e da morte, que nos fazia escravos de nós mesmos. Éramos servos do pecado, estávamos escravizados por isso. Mas vindo o Senhor, Ele trocou essa lei. A Bíblia diz que nós fomos alcançados por essa lei, o Espírito de Jesus. Então, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou do pecado e da morte. No entanto, o pecado está muito perto de você. Assim como Eva não conhecia pecado, assim como Adão não conhecia pecado, eles tinham tudo para acertar o caminho, mas não fizeram.
Assim você e eu temos tudo para acertarmos o caminho, agora pela consciência do Espírito, da nova natureza, da lei de Deus, do Espírito Santo que clama, que geme dentro de nós. Então nós temos tudo para acertar o caminho, erraremos se quisermos. E toda a culpa, por isso que a Bíblia diz, todo homem ele é inexcusável diante de Deus. E quem pode arguir com o Senhor e ter paz? Hein, irmãos? O que é maior dos seus argumentos? Ou a palavra de Deus? Quem contendeu com Deus e teve paz? Nunca vi. E nunca vou ver. Contender com o Todo-Poderoso é loucura, irmãos. A obediência, Deus ama. Deus ama a obediência. Porque a obediência expressa a vida do seu Filho em nós. E é por isso que o homem, ele consegue, não nele, ser agradável a Deus. Só tem uma maneira do homem ser agradável a Deus. E que maneira? Em Cristo Jesus. Nós somos agradáveis a Deus em Jesus Cristo. Na prática, quando você obedece, você é agradável. Quando você não obedece, meu irmão, está enrolado. Então, veja, porquanto a inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus, pois ela não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Sim, mas o Espírito vive para Deus. Aleluias! De maneira que, com o entendimento agora, nós servimos a lei de Deus. Mas, infelizmente, o pecado está muito perto de nós. Não vivemos em pecado, não devemos viver em pecado. O pecado na vida de alguém, ele verdadeiramente tem que ser acidental. E quem julga que é acidental é o Senhor, não sou eu no meu argumento. Não, mas não foi sem querer, né? Preste atenção, você vai ter que tratar disso diante da palavra de Deus. Não vai ter como argumentar diante da palavra de Deus se foi acidental ou não. É o Senhor que julga isso. Se não houver uma sinceridade no coração, nenhuma justificação vai ser plausível diante do Senhor. Não tem como, irmãos. Primeiro, quando se peca, quando se erra, há um sentimento horrível dentro de nós. Há ou não há, irmãos? Todos vocês têm o Espírito Santo, eu creio. O homem que ele transgride, há um sentimento horrível dentro dele. Há ou não há, irmãos? Por favor, irmãos. Há ou não há? Há, lógico que há. Então, como é que ele conserta aquilo? De que maneira ele conserta aquilo? Não tem jeito. Ele tem que ir diante de Deus. Ele tem que se humilhar. E é lá na humilhação, lhe reconhecendo, muitas vezes ele tem que vomitar isso, tem coisas que ele consegue diante de Deus, ele e o Senhor, tem coisa que não, tem coisa que ele tem que jogar para fora, ele tem que vomitar, ele tem que... Não tem jeito. Por quê? Porque é a palavra de Deus que irá absolvê-lo. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Olha! E ela penetra até as juntas e medulas. E ela, que é o Senhor, é apta para discernir os pensamentos e as intenções, com que intenção foi feito aquilo. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações, e não há criatura encoberta diante dela. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem nós temos que tratar. Irmãos, não adianta transparecer para os irmãos que está tudo bem. Porque nós temos que estar bem com o Senhor. Né? A prosperidade não virá. A vida não fluirá.
Não adianta. Ficaríamos parados. Enquanto não consertarmos aquilo, a coisa não anda, não adianta, irmãos. Nós temos que tratar tudo com o Senhor. Se há questão de tratar com o Senhor, tiver que tratar com os irmãos, temos que tratar com os irmãos. Se é lá alguém que ferimos, temos que tratar com o fulano, temos que tratar com o fulano. Então, aquilo que o Senhor direcionar é aquilo que vai ter que ser feito. Ao momento que você vai protelando, vai violando aquilo, irmãos, e olha, é importantíssimo também, enquanto aquilo está fresco, você ir lá e arrumar aquela questão. Porque pode acontecer de ir, né, aquela sujeirinha que você vai botando debaixo do tapete. Vai botando, e mais uma, e mais uma. E o coração vai endurecendo, vai endurecendo, vai endurecendo. Daqui a pouco a pessoa fica insensível para Deus. Aí o Espírito já não fala tanto. Fala, mas a pessoa não ouve. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois ela não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, se tal não é dele, esse Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira, irmãos, que somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Claro que não. Veja o verso 13. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O padecimento mostra a qualidade de um filho de Deus, né? Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Sim, a criação ficou sujeita à vaidade, o gênero humano ficou sujeito à vaidade. Que vaidade é essa? O pecado. Não por sua vontade. Nós nascemos, e tantos outros homens descenderam de Adão, e nasceram com a semente do pecado. Foi pela vontade deles? Foi pela nossa vontade? Não. Mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isso já é vigente em nós, irmãos, graças a Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, que é o ápice desta tão grande salvação. Então, Paulo, nessa colocação, ele sabia já o que estava operando sobre a vida dele, ele havia recebido, então, esse plano desta tão grande salvação. A salvação, ela implica em justificação, em santificação e em redenção. Quando ele fala aqui, porque sabemos, verso 22, que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não somente ela, mas nós. Então ele se coloca numa posição já do qual ele havia recebido, os irmãos dos quais a carta é endereçada, ele acreditava que já era vigente essa libertação e a vida do Espírito na vida deles. Ele fala da redenção,
que é o último estágio dessa tão grande salvação, que é a redenção do corpo. Então, a justificação, irmãos, ela nos dá a libertação da penalidade do pecado. Amém, irmãos? A santificação, ela nos livra do poder do pecado. E só na glorificação, então, haverá a ausência do pecado na nossa vida. Então, entendemos. Ele diz, 23, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Vocês creem, irmãos, que nós temos as primícias do Espírito? Creem mesmo? Então, nós temos as primícias do Espírito e gememos em nós mesmos, esperando o quê? A adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Sim, porque em esperança somos salvos, aleluias! Nós recebemos justificação. Então a penalidade do pecado já fomos libertos, o Senhor já pagou toda essa pena lá no Calvário. A santificação está nos libertando do poder do pecado que está na carne. Mas só na redenção nós estaremos totalmente livres da presença do pecado. Então ele diz com muita consciência, nós que temos as primícias do Espírito, gememos como quem estando prestes a essa redenção. E no período da santificação, onde o pecado já não tinha poder sobre a sua vida, mas ele esperava o último estágio dessa tão grande salvação, prestes a essa tão grande plenitude, que era a redenção do corpo, a ausência total do pecado, uma vida totalmente espiritual para Deus. Porque em esperança somos salvos, ora a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e dos que foram chamados segundo o seu propósito ou decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluias! Bendito seja o nosso Deus por esse tão grande plano de redenção que Ele está operando sobre todos nós, irmãos. Nós temos que sair daqui alegres, contentes, felizes, com um coração muito mais disposto diante de Deus, diante de toda essa realidade que Deus está fazendo em nós, irmãos. Essa obra é uma obra inteiramente de Deus. Essa obra dá certo, irmãos. Acreditem nisso. Como dizia o irmão Adonias, né? Essa obra, ela dá certo. Mas ela dá certo no coração daqueles que se humilham e recebem a sua palavra. Aleluias! Bendito seja o nosso Senhor. A Ele toda a glória. A Ele toda a honra. A Ele todo o louvor. Bendito seja o nosso Deus. Amém, Senhor, nós te damos graças, Senhor. Porque Tu és Deus maravilhoso, tremendo, bom. E, ó Senhor, Tu estás fazendo uma obra tremenda no coração de cada um de nós. Nós queremos hoje, amanhã, depois, nos entregarmos mais a toda essa realidade, Senhor. Muito obrigado por Jesus, que é o exemplo maior, Senhor. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que está dentro de nós. Obrigado, Senhor, pelo conhecimento da Tua palavra, que está experimentando cada dia os nossos corações. Louvado seja o Teu nome por tudo isso, Senhor. Ó Deus, o ápice de tudo isso é vermos a Tua face, Senhor. Oh, que anseio, Senhor. Oh, que dia glorioso, Senhor, será esse. Um dia de eternidade. Oh, Deus, louvado seja o Teu nome por tanta bondade estendida sobre nós. A Ti, Senhor, nos rendemos
A Ti damos toda a glória, Senhor, toda a honra e todo o louvor. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Pai. Amém, Senhor. Amém e amém. Amém, amados? Bendito seja o nosso Deus. Se há alguém que não entregou-se ao Senhor ainda, e o Espírito do pecado e da morte opera ainda sobre ti, hoje pode ser o dia da troca desse Espírito e você receber o Espírito de vida em Cristo Jesus. E de uma pessoa presa, você pode sair daqui totalmente liberto. Faça isso ainda, se há alguém assim ainda, em nome de Jesus, e não te demores em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmão.